Olá, olá, amigo ouvinte, ligadinho, primeiramente na Rádio Itatiaia FM 87,9, você que nos acompanha, você amigo no seu trabalho, no seu dia a dia, amiga dona de casa, amigo também no carro, no transporte, enfim, na sua correria do final de expediente. Neste dia especial, a gente está recebendo aqui hoje, dia 10 de junho, recebendo um convidado muito bacana. Antes, mais uma vez, fazer o convite para você que acompanha a gente na Rádio Itatiaia FM a acessar a rede social. Facebook, Instagram, porque nós estamos ao vivo, em áudio e vídeo. A partir de agora, curta, compartilhe, vale a pena você assistir o nosso episódio especial podcast da Rádio Itatiaia FM, aqui direto do estúdio 87. Eu chamaria o nosso convidado de especial e ele viu uma mensagem que a gente tinha mandado há muito tempo atrás na rede social. Primeiro, eu gostaria de dar com meus cumprimentos. Boa noite, Matheus Gonchi, nadador profissional, atleta olímpico aqui da nossa região. Pronunciei certo o nome, Gonchi? Isso aí, é Gonchi. Prazer, Lucas, pelo convite. Eu vi sua mensagem que você tinha mandado ano passado, né? Mas enfim, acabou passando, mas que bom que deu certo agora. Prazer estar aqui na rádio conversando com você um pouquinho. Prazer é nosso. Morador da região, ô Matheus, fala um pouquinho. Você fala um pouquinho, nasceu, você é da onde? Enfim, se apresenta para quem não conhece o atleta Matheus. Beleza. Sou Matheus Gonchi, como foi apresentado. Nascido aqui em Resende, tenho 26 anos de idade. Sou nadador profissional, comecei minha vida no esporte aqui em Resende. Comecei com meus 8 anos de idade, no SESI lá de Resende. Nadei até os 17 por aqui, e com 18 eu fui para São Paulo, buscando alcançar meus objetivos, né? Alcançar outras oportunidades na minha carreira. Mas aqui em Resende ainda fui campeão brasileiro diversas vezes, nas provas de borboleta, 100, 200, 1.500 livre, 400 livre. E aí depois, quando eu fui para o SESI, eu tive a oportunidade de, enfim, conhecer o mundo aí, competindo tanto pelo SESI como pela seleção, Olimpíada, Pan-Americano, 2 mundiais, Copa do Mundo, enfim. É isso aí, resumidamente, a minha história. A natação é um esporte não tão usual, não tão comum. Geralmente a gente vê o pessoal indo sempre pro futebol, para esses esportes mais... O que te motivou? Como que foi esse primeiro passo, esse primeiro sonho, essa coisa que geralmente tem aquela coisa da... eu fui numa escolinha, eu fui na piscina de um amigo, eu conheci um clube. Enfim, como que foi o começo disso tudo, dessa paixão pelo esporte para trazer os resultados que você traz hoje em dia? Começou muito com os meus pais. Eu nunca fui muito fã de futebol, como você deu exemplo aí. Mas sempre gostava de ginástica olímpica, eu fiz judô, gostava, fiz pentatlo moderno na AMAN. Já nadava na época, e aí meu treinador da natação segurou a rédea e fez eu ficar na natação, porque eu já tinha talento, já tinha algum resultado, né? Mas eu comecei no esporte porque meus pais me colocaram, né? Pra, enfim, aprender a nadar, questão de sobrevivência na água, de saúde. Eu aprendi numa academia lá em Resende, parei por um tempo. Quando eu voltei no SESI, o treinador viu muito potencial em mim. E eu gostava, sempre gostei eu gosto de brincar, eu gosto de fazer força. Essa é a minha questão, não gosto de ficar no escritório parado, eu gosto de estar me movimentando, de estar treinando, estar competindo. Então, para mim, foi uma transição natural para dentro do esporte. Nunca sonhei em ser um atleta olímpico, isso aconteceu na minha vida. Mas a principal questão porque eu comecei foi meus pais me incentivando ali, desde o início, a começar a nadar, a competir, me dedicar cada vez mais dentro do esporte. Você está conversando com uma pessoa que morre de medo de água, então vai ser o famoso assim, eu não entendo, então eu quero até pedir que você ajude a quem está acompanhando a gente, aos nossos amigos ouvintes e os amigos da rede social, mais uma vez uma boa noite, a entender como funciona a natação. A gente vê às vezes nas Olimpíadas, nessas provas, não é um esporte que passa na TV aberta com frequência. Sim. Aí você vê, o nado isso, tem os nado, eu nado crawl, o nado borboleta, o nado não sei o que. Explica pra gente, no começo, como é que era? Você foi lá, nadou, né? Nado cachorrinho, enfim. Você foi lá, nadou. Aí você falou que teve um profissional, um professor, um instrutor que olhou para aquele garoto, para aquele rapaz, para aquele menino
Esse aí eu acho que vai Sim. longe. Mas hoje, explica pra gente essa coisa da modalidade. Como que isso é? Você passou por várias modalidades até chegar na que você está? Ou não, o nadador, ele é bom pra todas as modalidades? Explica pra mim também, porque eu também não entendo. Tá, vou tentar dar uma breve explicação sobre a natação. A natação são 5 nados, né? São as provas de borboleta, costas, peito e livre. E o medley, que são os 4 estilos juntos. O livre, uma curiosidade, muita gente não sabe. Todo mundo nada crawl, mas o livre você pode nadar qualquer estilo na prova. Ninguém nada porque o crawl é mais rápido. Então não existe uma prova de crawl. Enfim, tem as provas de crawl 50, 100, 200, 400, 800, 1500. As provas de estilo são 50, 100, 200 e medley 200 e 400. E os revezamentos. Eu nado as provas de borboleta. Quando eu comecei, eu aprendia muito rápido, assim. Eu tenho uma consciência corporal muito boa. Eu me desenvolvi rápido na natação. Quando eu comecei, o meu borboleta era bem ruinzinho, assim. Eu achava que sabia nadar e não sabia nada. E aí meu treinador foi me instruindo aos poucos ali. Fui tomando consciência do nado e desenvolvi muito rápido. Mas o segredo da natação, para você se desenvolver, seja no início ou seja no alto rendimento, você estar relaxado na água. Nosso corpo não afunda na água. Isso é até uma questão, acho que boa de segurança para todo mundo aí em casa também, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de se afogar, de afundar, mas a gente não afunda. A gente tem uma boia natural que é o nosso pulmão. Então a gente tem que saber trabalhar com ela. A gente tem que saber usar os nossos músculos para flutuar, ter uma respiração tranquila, consciente, para a gente conseguir estar o mais acima da água possível. E aí, conforme você for melhorando, você vai ajustando a técnica, tudo. Mas no início foi assim, aos poucos eu me adaptando, né, a sensação na água. Quanto mais tempo você nada, mais rápido você se desenvolve. Então o início foi muito tempo de piscina até eu me aprimorar. A gente fala que é rodar, né, você nadar muitos metros, rodava bastante, tudo, até chegar no alto rendimento. Mas o início é isso, cara, você tem que se sentir à vontade na água, se sentir relaxado, e aí aos poucos você vai se desenvolvendo, né, desenvolvendo uma natação. E para você chegar na piscina profissional, né? Você tem aí essa fase inicial da juventude, onde você começa a descobrir o esporte e enquanto resultado profissional, aquela decisão da sua vida, sabe, dos 18 anos. Sim. Opa, essa é a minha praia. Eu vou trabalhar nisso e vou me desenvolver. Porque a gente sabe que o esporte ele é um desafio de modo geral, né? Você entende que hoje em dia muitos atletas não conseguem evoluir na sua modalidade por falta de oportunidade, por questão financeira, ausência de patrocínio, incentivos de governo, enfim, uma série de questões. Quando que você tomou essa decisão de que eu vou me profissionalizar e eu vou trabalhar nisso? Sim. Como eu falei pra você, eu comecei muito cedo no esporte e eu sempre me vi no esporte. Eu sempre levei muito a sério desde novo. Fui campeão brasileiro com 13 anos de idade. Muito novo, né? Vindo do interior, então até quando eu apareci lá no campeonato, as pessoas não me conheciam muito, porque eu não fazia parte daquele circuito ali de São Paulo, Rio. E eu entendi o valor do trabalho duro, né, da dedicação muito cedo. Então eu já levava como um trabalho, entre aspas, desde novo. Foi muito natural. Meus pais me incentivavam, deram todo o suporte para eu ficar no esporte, né, financeiro, emocional. Me levavam para as competições, enfim. Então eu já via como sendo um trabalho muito cedo. Quando eu cheguei aos 18... eu já tinha consciência que aquilo ali ia me dar um futuro, que eu conseguiria sobreviver não sei quanto tempo, né? Ainda não era atleta olímpico, ainda não tinha ido para mundial, mas eu sabia que eu conseguiria estender minha carreira pelo menos mais algum tempo para eu tentar alcançar esses objetivos. Como eu já tive resultado também muito novo, eu conseguia um apoio financeiro do clube, então dava para sobreviver. Foi até quando eu fiz 18 anos que eu fui para São Paulo, com a cidade de Resende. Eu já conseguia me virar lá tranquilo. E aí, graças a Deus e muito trabalho duro, eu consegui fazer virar a página, né? Eu passei 4 a 5 anos ali em São Paulo me desenvolvendo, né? Vendo ali naquela, entre aspas, incerteza, que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, da minha decisão, que eu queria ser um atleta, mas a incerteza do resultado, porque só um ganha, né? Na natação, os esportes em geral é complicado porque é difícil igual qualquer outro trabalho da vida, porém
um vai ganhar, então um vai ter a chance de se desenvolver, de estar numa Olimpíada. Então isso é muito duro, né? Mas eu consegui passar por essa fase, trabalhei bastante, o clube, meus pais me apoiando, até eu conseguir alcançar o sonho olímpico. Mas, cara, é complicado, assim, você tem que acreditar, você tem que gostar muito, porque chega um certo ponto que se você não gostar, você não vai levantar todo dia com disposição de se dedicar no esporte, com disposição de se alimentar, enfim, de fazer o que tem que ser feito. É bem complicado. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai postar umas imagens e também tem um vídeo muito legal que você que acompanha a gente pode estar conhecendo mais ainda um pouco sobre o atleta Matheus Gonchi. Nascido aqui, nosso vizinho, nasceu aqui em Resende, 26 anos. Agora, dá uma aflição aquele negócio. Você falou de trabalho duro, de dedicação, aquela coisa dos segundos. Você falou do esporte individual. Eu senti uma certa responsabilidade, uma cobrança a mais. Aquela coisa do segundo, do milésimo, de ter que encerrar para conseguir passar, de conseguir uma medalha. Isso vem de um resultado de treino, de um resultado sem descanso, sem parar. E tem a questão da musculatura do corpo. O atleta nadador, ele tem o ombro, né? Ele tem, parece que... Eu não sei como é que chama isso. Por favor, os técnicos... Envergadura, que é... Obrigado. De a ponta envergadura do dedo a ponta do dedo. é mais aberta. Como que foi essa sua evolução? Principalmente a questão da alimentação, né? Academia, além de natação. Ou não, é só entrar na água e sair nadando. Não é, né? Até certa idade depois a gente entende que o trabalho é muito global. O principal é a piscina, não tem nada mais específico para natação do que nadar, que é um meio diferente do ar, né? Tem muito mais resistência, você fica numa posição horizontal, você não está correndo em pé. Então, quanto mais você se dedicar na piscina, melhor você vai conseguir se desenvolver. Só que você vai ficando mais velho e aí outras coisas começam a participar desse processo. Acho que muito novo, assim, desde muito novo, a alimentação é muito importante. Para o desenvolvimento do atleta quando ele é uma criança, quando ele é adolescente, até a parte adulta, né, profissional, porque quando você é adulto, você já não tem mais de onde tirar muita trabalho, né? Você já treinou que tinha que treinar, a sua técnica já é boa, então às vezes é muito da própria alimentação. Acho que, e principalmente educação, não precisa ter uma dieta restritiva, você tem que ter uma educação alimentar boa. Você tem que saber o que comer, a hora de comer, a quantidade. Por isso é bom ter nutricionista para te indicar os caminhos, mas quem está no dia a dia se alimentando é o atleta, ou os pais do atleta, dependendo da idade, ajudando, né? Então eu sempre comi muito bem, assim, frutas, verduras, legumes, proteína, carboidrato, nunca fui de comer muita besteira. Não tem problema comer desde que seja controlado, uma vez por semana, dentro da possibilidade individual. A minha dificuldade que eu brinco é a quantidade da alimentação. Em épocas de treino mais forte, às vezes eu não consigo me alimentar o quanto que eu gasto. Aí, em épocas de competição, eu preciso diminuir a quantidade para poder conseguir reagir, né? O corpo reagir. Se eu comer demais, eu começo a ficar... Eu não tenho problema de engordar, mas eu começo a ficar um pouco inchado e tal. Então, esse jogo de quantidades que é o meu principal para mim. Para algumas pessoas, realmente tem que ser uma coisa um pouco mais restritiva, a questão de ganhar um pouco de peso, que a natação faz diferença. Felizmente ou infelizmente, quando você é mais hidrodinâmico, você nada mais rápido, né? Então, se o seu corpo tiver um ombro largo, beleza, você trabalha com isso. Mas se você puder ser o mais enxuto possível, para natação é melhor. Mas você falou da questão física também dos ombros, né, da preparação física. Eu sempre, quando era pequeno, achava que a natação aumentava a envergadura e tal. Mas eu fiz a educação física, né? Eu sou profissional de educação física hoje. Já Mais me formei. um professor de educação física. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Já me formei, né? Continuei nadando, fiz o ensino médio, me formei. E hoje eu vi que é uma seleção natural do esporte. Normalmente, quem tem um ombro mais largo, normalmente quem tem a mão maior, o pé maior, uma mobilidade maior, fica no esporte. Não são todos, alguns não têm uma envergadura tão grande, mas no geral sim. E também é aquela questão, quando você trabalha muito uma musculatura, uma articulação, ela se desenvolve. Os ombros são maiores porque a gente usa muito, né? São 18 anos de natação, rodando todos os dias. Então, é uma articulação, uma musculatura que se desenvolve um pouco mais. Realmente tem essa questão.
mas parte muito da parte genética também, essa questão do corpo dos nadadores. A gente vê muito falando da questão postural, que a natação é um remédio para postura. Sim. Geralmente, quando você vê os atletas profissionais na TV, vocês veem que ele tem a coluna, assim, impecável no sentido de posição, no sentido de saúde. Isso é verdade, né? Isso não é fake. A natação é um esporte que, no geral, os atletas se cuidam bastante. Um primeiro ponto. Eu tenho minha rotina de preventivos para evitar lesão de ombro, mobilidade, que isso ajuda na natação, alongamentos, enfim, preparação física. Então a gente tem um trabalho muito global no corpo. A gente consegue trabalhar membros inferiores, superiores, o core, que é o abdômen, as costas, peitoral. E com isso ajuda muito nessa parte que você falou de saúde do corpo. É um esporte que tem pouco impacto, é um esporte que trabalha muito a respiração também, então você aprende a respirar, você em situações da vida você consegue ter uma calma um pouco maior também. Estresse tanto das competições como da natação, né, do treinamento. Então é um conjunto de fatores, não só a natação, né? A natação também ajuda a descomprimir um pouco as vértebras, né? Você fica mais na horizontal, tira um pouco o peso da gravidade. Então tem vários fatores que acho que auxiliam nessa visão que as pessoas têm de nadadores, que é um esporte muito completo, que trabalha todos os músculos, né? Todos os esportes trabalham todos os músculos, mas a natação tem essa questão de trabalhar de forma mais global, mais harmônica e com menos impacto. Você que começou tão jovem, com 13 anos, você falou que já estava competindo. O que você deixaria de dica, antes da gente passar para a próxima parte do nosso bate-papo, o que você deixaria de dica para os jovens que hoje olham para atletas como você e tem aquele sonho, aquela vontade de iniciar, ainda mais na natação? Como eu falei, um esporte que aqui na cidade de Itatiaia, por exemplo, nós temos pouquíssimas piscinas. Sim. Na região como um todo, você não tem aquele incentivo natural. No Brasil como um todo. No Brasil como um todo, você não tem esse incentivo natural. O que você deixaria como mensagem, como incentivo, principalmente para os mais jovens? Só apontando uma questão, né, que eu sou atleta do SESI São Paulo, e o SESI São Paulo tem um projeto muito bom com esportes. Tem 28 esportes olímpicos e paralímpicos dentro do SESI São Paulo hoje, que incentivam tanto a iniciação como o desenvolvimento e alto rendimento. A natação são 18 piscinas no estado todo, com treinamento esportivo, e aí o projeto do SESI é conseguir carregar esses atletas da base a alto rendimento, né? E a equipe principal é no São Bernardo, onde eu treino hoje. Então acho que o SESI hoje no Brasil é um grande diferencial de formação de atletas, que a gente não tem essa referência aqui. Mas, no geral, principalmente para os atletas aqui da região, eu vim aqui da região, né? Muita dedicação, faça porque goste, seja natação, seja futebol, atletismo, o que for, você tem que fazer porque você gosta, porque é uma vida dura. Não é todo mundo que vai conseguir ganhar dinheiro, não é todo mundo que vai conseguir parar numa Olimpíada, no Mundial. Muitos atletas da natação buscam estudar nos Estados Unidos, então pode ser um outro objetivo, né? Um meio que a natação te abre, mas seja muito dedicado, ame o que faça. Estude bastante, escute o técnico, se alimente bem, descanse bem. É o básico que todos os treinadores falam, mas que muitos atletas não prestam atenção, infelizmente. Mas faz parte do crescimento, né? E por isso que poucos chegam no alto rendimento. Poucos entendem o quão importante são os pequenos passos que a gente dá, né? É um trabalho muito longo. Às vezes as gerações novas perdem um pouco dessa questão de visão a longo prazo, né? Eu tenho 18 anos de esporte hoje. Quando eu fui para a Olimpíada, eu estava com 15 anos de treinamento, né? Muita gente quer, em um mês, 1 ano, 2 anos, quer estar tendo um resultado incrível. Não vai ter. É muito trabalho duro. Muitos anos de treinamento, de desenvolvimento. E sem a certeza que você vai alcançar. Esse acho que é o que mais pega, né, na cabeça dos atletas mais novos. Mas se você acredita, se você quer, se você tem algum objetivo que você acha que consegue alcançar, agarra, faz o que der para alcançar esse objetivo, busque oportunidades. Se portas abrirem, aproveite. Se não estiverem abertas, busque abrir, né? Seja para treinando aqui, seja buscando outros meios. Mas é isso, muita dedicação, muito foco, alimentação, treino.
Bacana. Você fala com propriedade, isso é legal. É sinal de que realmente respira natação, além de nadar debaixo da água. A respiração é importante. Matheus, e essa coisa então de participar de mundiais, de participar de competições? Quando você começa, você falou, né? Poxa, eu tava participando e tal, do nada já estava dentro desse mundo, já estava participando e até chegar, inclusive, em seletivas para as Olimpíadas. Enfim, são sonhos alcançáveis e que eu acho que você é a prova viva disso. Sim. Mas como que é esse processo? Um nadador hoje, quando ele começa a nadar, vai para uma prova de alto rendimento, melhor dizendo, vai para uma seleção, para uma Olimpíada, ou daí por diante. O peso é maior, o treino, a carga do treino é mais pesada. Enfim, tudo isso que você já tem falado resulta nisso? A gente tem diversos níveis de exigência dentro do esporte. A natação do Brasil funciona assim, você tem que ser federado para você competir, né, oficialmente pela federação. Se for no Rio é a FARJ, se for em São Paulo é a FAP. Você tem que ser federado por algum clube. E aí tem as competições que a gente chama de os regionais, né? As competições que são dentro do estado, que são treinos, entre aspas, são competições que a gente se prepara e tenta índices para as competições maiores, que são o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, que são os principais campeonatos dentro do estado. Nas categorias de base a gente tem o Sudeste, as competições por regiões do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, até o Petis 2, que é os 12 anos, e aí a partir dos 13 entra os brasileiros de categoria. Como eu falei para você antes também, eu fui no Sudeste, eu fui campeão, eu nadava aqui em Resende, fui nos regionais aqui de Resende, em Volta Redonda, Barra Mansa. Fui pro estado do Rio de Janeiro, competi lá, ganhei minhas medalhinhas lá. Fui pro Sudeste, ganhei medalhinha no Sudeste. Fui pro Brasileiro. Para você ir pro Brasileiro, você tem que ter um índice, que é um tempo mínimo. Então essas competições menores dentro do estado servem para conseguir o índice. Por exemplo, 2,10 no 200 borboleta. Se eu tiver 2,11 eu não posso competir, eu não estou apto. Basicamente. E eu fui medalhista brasileiro várias vezes. Nas categorias de base eu cheguei aí também para campeonatos internacionais. Fui um na Argentina, um estudantil. Fui para Mundial Júnior. Júnior já para os seus 17, 18 anos. E aí a gente entra nas categorias adultas ali, né? Os sul-americanos, pan-americanos, mundiais. Também são por índice, tempos mínimos. E aí é decretado os índices normalmente pelo último mundial. Por exemplo, teve a seletiva do mundial agora para Singapura. O tempo foi o 16º tempo do último mundial. Então são índices bem fortes. Por exemplo, da Olimpíada foi o 16º tempo da outra Olimpíada. Teoricamente, todos estão lá tão aptos para fazer uma semifinal. Não quer dizer que todos vão fazer a marca lá, mas todos estão aptos. E a gente tem um outro filtro dentro das seleções, que são o número de atletas máximos. Olimpíada, mundiais, pan-americano, 2 atletas por país, por prova. Então você tem que fazer o índice e está entre os 2. Outro filtro que às vezes acontece, como o Brasil faz muitas vezes, por falta de verba, alguma questão envolvida, limita o número de atletas. Você 12 atletas com os melhores índices técnicos, é um outro parâmetro. Eles pegam o tempo que você fez, fazem umas somas, umas subtrações, divisões pelo recorde mundial e dá um número. Então você tipo, 800 e blau, e aí por isso eles montam a seleção. Você não tem certeza, então, quando você faz... A sua certeza tenta ganhar a prova e fazer o índice. Se você fizer, grandes chances de você ir. Mas... A não ser que eles limitem o número de atletas, entendeu? Se você batizar o índice e ficar em terceiro, aí você não vai. Não vai. Em primeiro já tem grande chance. Primeiro e segundo. Mas, por exemplo, se esse corte for nacional, poxa... por exemplo, agora, esse Mundial... foram 12 atletas e era um limite 12. Se mais um, por acaso 12 fizeram índice, se mais um fizesse, ia entrar no critério de índice técnico para poder selecionar. Aí a questão de verba da Federação Brasileira, a CBDA. Antes de eu mandar os abraços para quem está acompanhando a gente, quanto tempo de preparo para um mundial desse, tipo Olimpíadas, que eu vou mostrar a sua prova de seleção daqui a pouquinho? O 5 olímpico, ele dura 4 anos, então a preparação é sua vida, não tem que falar, desde a primeira queda na água que você faz até a última queda antes da sua prova é a sua preparação.
Mas a gente tem os ciclos olímpicos. Acabou o ciclo de Paris agora, eu já comecei outro. Pro próximo. A gente pensa em macros, médios e micros ciclos. O nosso macro, ou vai ser o macro da Olimpíada, ou a gente pensa no macro mundial, que é uma vez por ano. Os mesociclos ali, a gente... Tá, beleza, eu vou ter 4 meses, de janeiro até maio, que é a seletiva do Mundial. Então, eu tenho esse ciclo, eu vou fazer uma linha de treinamentos, né? Que a gente chama de base, que é a acumulação, aí o específico e o polimento, que é o descanso para competir. E aí, vezes o índice, a gente vai ter mais 1 mês e meio, ali, 2 para o Mundial. Então, a gente faz mais um ciclozinho ali. E as competições que tiverem no meio de preparação, a gente vai encaixando nas datas melhores ali que a gente acha necessário para se preparar para a competição-alvo. Férias, então, só depois quando acaba a Olimpíada. Descansa uns dias e depois volta pro treino. Normalmente, quando passa a Olimpíada, os atletas acabam tirando umas férias um pouco maiores. Depende, é muito individual isso, descanso. Né? Não quer dizer que o ciclo é 4 anos que você não possa tirar férias no meio. A gente sempre tira uma folga 2, 3 semanas no final do ano. Aí, poxa, passou a seletiva agora, eu tô de férias essa semana. Eu tô dando uma descansada, vou ficar uma semana ali, 1 semana e meia sem nadar. E depois eu volto aos poucos para fazer o próximo ciclo pro final do ano. Que vai ter outra competição-alvo. Inclusive, agradecer ao Matheus que abriu uma exceção nas suas férias para poder estar aqui conversando com a gente. Abraços para Maria Regina, que tá mandando um alô aqui. Parabéns, Matheus. Sucesso sempre. Abraços. A Sandra, esse é um ídolo. Além de excelente atleta, é uma pessoa muito carismática e humilde. A Alicia se espelha nele. A Alicia é aquela atleta que eu te falei daqui de Itatiaia. Um abraço, Sandra. Fátima Amorim, minha mãe sempre acompanhando. Obrigado, mãe, pela audiência. Quem mais que acompanha a gente aqui? Silvana e Ribeiro, parabéns, Matheus. Um abraço. Jorge Costa, parabéns, Matheus. Sucesso sempre. Um abraço aí para quem mais? A galera que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência. Então vamos lá, tem um vídeo aqui que você mandou pra gente que mostra um pouco uma prova de classificação, pelo que eu entendi, para o Mundial, né? Foi essa prova que eu escolhi para mostrar aqui, foi a seletiva da Olimpíada de Tóquio, que eu me classifiquei. Que foi a última. Não, a última foi de Paris. Foi a anterior. A de Paris eu não me classifiquei. Então, mas foi a anterior, a que você foi. Esse aí a gente está se preparando para a prova, a gente fica na salinha ali atrás, faz o call room, que a gente chama, né? Para os atletas se prepararem para entrar para a prova. A minha raia é a terceira de cima para baixo. Eu estou em cima da raia amarela, de touca preta e bermuda azul. O índice aí era 51,98. Eu tinha 52,42, se eu não me engano. Eu tava 40 centésimos. Parece pouco, né? 40 centésimos é uma mão, mas quanto mais você abaixa o tempo, mais difícil é abaixar, né? Mais detalhe se você perceber uma característica da minha prova, eu não passo muito na frente no 100 borboleta. Eu não sou tão rápido. Minha questão é muito mais a resistência. Eu tô um pouco atrás ainda. E o meu diferencial é o meu final de prova. Como eu sempre rodei muito desde novo, nadava 1.500, nado muito 200 borboleta, eu tenho uma resistência muito boa. Você é o terceiro aqui na raia amarela, em cima. Exatamente. Eu comecei a bloquear um pouco ali atrás e eu comecei a acelerar. Enquanto as pessoas começam a diminuir a velocidade, no final de prova eu consigo segurar até aumentar um pouco a minha frequência de braçada e minha velocidade. No final você deu uma esticada. Exatamente. Esse é o meu diferencial. Eu não tinha percebido, eu tinha assistido esse vídeo de manhã. E eu fiz o índice por 2 centésimos. E eu vi, foi assim, tanto que o narrador nessa hora, ele começa a falar seu nome, Matheus Gonch, Matheus Gonch. Eu vou deixar o vídeo repetindo, porque, então quer dizer que é como se fosse na corrida, que o pessoal no começo dá aquela corridinha devagar, porque é mais resistente, aí depois chega num determinado momento, o perfil daquele atleta dá aquela esticada no final. O nado, você fez a mesma coisa nessa prova? Sim. Cada prova tem sua estratégia e cada atleta na prova tem a sua estratégia também. Esse nadador que está mostrando agora aí, ele é mais rápido do que eu. Esse e o outro menino tá raia amarela. Então eles vão passar na frente. Eu não tenho o que fazer. Tipo, se eu quiser tentar passar na frente deles, eu vou acabar com a minha prova. Então a minha estratégia, eu preciso... Eu sei o tempo que eu tenho que passar, o suficiente para eu conseguir voltar e fazer um bom tempo. E eu sei visualmente que eu não posso ficar muito atrás deles, mas eu não preciso passar na frente. E aí na volta, eu consigo recuperar no nado e acelerar esse final para conseguir
ganhar, enfim, fazer o índice. E você não tem É minha uma visão estratégia. desse todo. A gente tá vendo aqui como telespectador, né? Na hora você vê uma raia, água e pernas pra quem te quer. Ou braçada pra quem te quer. Eu uso um óculos que me permite ver um pouco. Eu gosto de nadar vendo. Aham. Então, inclusive, se eu estiver atrás e eu estiver bem, isso até me ajuda A incentivar, precisa correr. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de nadar com óculos que tem a visão um pouco mais fechada e olha só pra baixo. Eu consigo olhar por baixo d'água, não a última raia, né? Mas eu consigo, nas redondezas ali, umas 2 raias pro lado, eu consigo olhar se tem alguém do lado, se tem alguém aqui. Quando a gente faz a virada e a parte submersa, dá pra também ver quando você tá embaixo d'água, você fica de lado, você... de borboleta, todos os estilos, né? Você vira, você sai de lado, e aí você vai virando aos poucos pra ficar cabeça pra baixo, né? Ventral. Então nessa hora você às vezes consegue ter uma noção do que tá acontecendo também na prova. Uma outra curiosidade também, quando você... a parte mais rápida do nado é a saída do bloco, a segunda parte mais rápida é a ondulação. Então, o que é a ondulação? Essa parte, quando a gente sai do bloco, você vai ver quando voltar, a gente fica embaixo d'água. Depois sobe. Mergulho. Chama de submerso, ondulação. Ela é mais rápida que o nado. E ela é limitada a 15 metros. Então, se você passar da linha dos 15 ondulando, você é desclassificado. Ah, é? Tá vendo? Não sabia. Porque muitos anos atrás descobriram isso e as pessoas começaram a fazer a prova só ondulando. Tipo, uma prova de 100 metros. Embaixo. Os caras, numa prova de 100 metros costas, eles ondulavam 40 e poucos metros na ida, ondulavam mais um tanto na volta. 1/4 da prova já foi embora debaixo da água. Então, essa piscina é de 50. A gente tenta sempre aproveitar o máximo possível dessa distância. Esse momento, onde tá debaixo da água. Tem uma linha ali, tá vendo? Ó? Chegou na linha. É os 15 ali. Todo mundo tem que sair. E aí, na piscina de 50, na prova de 100, a gente tem essas 2 viradas com ondulação. Na piscina de 25, a gente tem 4 ondulações de 15 metros. Então, a piscina de 25 acaba sendo tempos mais baixos, porque tem mais viradas, você consegue acelerar mais e tem mais tempo debaixo d'água. Por que você acelera debaixo da água? Porque o corpo se empurra. Quando você empurra a borda, você ganha impulso. Você não tem o atrito da superfície. Você não tem um impulso. Quando você vai para baixo da água, ali tá mais parado. Então você consegue aproveitar melhor a sua eficiência. Se você está em cima, tem muita marola, tem muita água está se movimentando, então você tem menos eficiência de braçada. O colega do lado está jogando onda, o colega do outro lado está jogando onda. A sua própria onda. A sua própria. Então, quando você faz a braçada, a gente procura fazer a braçada bem em fundo para conseguir pegar essa água mais parada. E o movimento da ondulação é muito forte, ele é mais eficiente do que o próprio nado. A gente fica em streamline, que a gente chama com os braços para cima, protegendo a cabeça para a gente conseguir cortar a água mais fácil. Quando você nada, você tem que girar o tronco, você abre o braço, o peito você abre a perna, então gera mais resistência. Isso freia mais e te faz fazer mais força para nadar. E a coisa da respiração, porque eu já vejo gente nadando que não respira, gente que respira errado, enfim, tem uma técnica muito doida para isso, né? Tem. Cada nado tem sua respiração. O crawl a gente respira lateral. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6 por 1. O que é isso? A gente faz 2 por 1, 2 braçadas para uma respirada. 2 por 1, por exemplo, eu sempre respiro pro lado direito. Respiro, aí eu bloqueio com a braçada esquerda. Respiro com a direita, bloqueio com a esquerda. A 3 por 1, a gente alterna. Então, respira pra direita, dá uma abraçada, outra abraçada, respira pra esquerda. Cada prova, a gente tem um ciclo de respiração. Uma prova muito longa, 2 por 1. Pra oxigenar. Uma prova curta, 50 livre, a gente nem respira. Faz 50 metros direto. A prova de 100, tem gente que gosta, no borboleta, por exemplo, respira uma pra frente, bloqueia uma abraçada, respira, bloqueia. Eu gosto de bloquear no final. Dos últimos 15 metros, eu paro de respirar. Toda vez que você vira a cabeça, tira da água, você gera resistência. Então, se você puder fazer menos, isso é melhor. Vai ter menos atrito, ganha tempo. Só que tem aquela questão, se for uma prova muito longa, não vale a pena porque você vai se cansar muito rápido. E agora essa coisa da volta ali que você falou que o tempo era um equivalente a um palmo de uma mão. Por exemplo, você tá chegando perto da parede. Isso quando a gente vê, é bonito na TV, assim, mas você entende que deve ter uma técnica muito doida, né? Imagina, aqui o pessoal tá vendo. Você tá chegando aqui, aí o nadador tá lá. Aí ele chega aqui, ele vai dar esse mergulho que você falou e empurra o pé. Empurra o pé por debaixo da água. Ele vira e pressiona. Sim. Tipo, ele faz assim com o pé. É como se fosse dar um salto na horizontal. Dentro da água? Pensa que você tá deitado, você deitou no chão, você vai encostar na parede com a perna dobrada e vai empurrar. Esse momento você não pode errar. Você vai então, perder muito tempo. É porque isso é muito automático, né, pra gente. A gente faz isso por muito tempo, por muitos anos.
A virada é uma parte bem complexa do nado, porque você tá vindo numa aceleração, você tem que aproveitar essa aceleração para você fazer a virada e aproveitar essa energia para impulsionar de volta. Você não pode, vou chegar na parede e vou parar, frear meu nado, respirar para fazer a virada. Então uma das coisas que a gente faz, quando entrar na virada, para de respirar. A última abraçada já bloqueia, para você aproveitar esse movimento que você tem horizontal para fazer o giro e empurrar o mais rápido possível. E aí tem essa questão que você falou, a distância da borda, para você já vira com a perna na distância certa para ela estar dobrada mais ou menos 90 graus e empurrar. De tanto nadar na piscina, você consegue ter essa dimensão? Sim. Tipo, no momento claro, de virar... a gente conta braçada, a gente usa a frequência de braçada, quantas braçadas por minuto. Nos cronômetros dos técnicos tem um modo que você consegue pegar isso. A gente sabe mais ou menos a frequência que a gente nada. Tipo, uma prova de borboleta, eu começo com 58 de frequência, cai pra 56, aí na volta 56, 58, 60 de frequência, às vezes eu acabo. Eu sei mais ou menos o que eu faço. Uhum. Eu dou 7 ondulações na saída, dou 7 na virada. A abraçada não me lembro agora de cor. Eu tenho uma particularidade minha, eu consigo acertar a entrada de virada e a chegada muito bem. O movimento da minha virada melhorou muito nos últimos anos, não era muito bom. A velocidade e a forma que faz, né, interfere bastante. Mas quando eu bloqueio ali no vídeo, para quem tá assistindo, de longe eu consigo ir observando a distância que eu dou da parede. Eu consigo ver, normalmente nos 15 tem uma linha no chão também, no fundo da piscina. Então eu consigo ver onde eu tô, eu consigo ver a parede e eu consigo saber o fôlego que eu tenho para saber o quanto eu vou bloquear. E quando eu começo a bloquear, eu já sei que eu vou conseguir cravar a chegada, chegar certo. Como é complicado. É muita coisa, mas é o que eu falei. Quantos tiros de borboleta eu já fiz na minha vida? Então, repetição. Repetição, 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 repetição. E isso fica automático. É igual quem consegue escrever sem olhar pra folha de papel. Pra mim, eu consigo nadar sem ter que ficar, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí você foi pra Olimpíada, então. Como foi isso? Ficou muito feliz? Enfim, se divertiu, além da pressão psicológica, emocional, o drama, tô indo pra uma Olimpíada, que legal. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma virada de chave muito grande na minha vida, porque a Olimpíada é a coroação de um trabalho de anos. Então, todos os olhares se voltam para você, a pressão aumenta, a cobrança aumenta, né? As pessoas que não acompanham a natação começam, Olimpíada, hein? Vamos aí, a medalha. Ninguém tem noção do esporte, né? De quanto é você abaixar meio segundo, 10 centésimos para conseguir estar numa final. Então, foi muita coisa nova, assim, para mim. Eu já tinha participado de vários campeonatos antes, nunca na seleção A do Brasil, na natação, mas já tinha participado de campeonatos internacionais. Então a Olimpíada foi minha primeira. A Vila Olímpica é um ambiente muito gostoso, mas é hostil, porque só tem os melhores do mundo, tá todo mundo querendo ganhar medalha, todo mundo querendo o seu espaço. Então tem as amizades, tem as parcerias, mas as pessoas têm que ser egoístas na medida certa, né? Porque só quem quiser ganhar mais vai ganhar. O cara tem que querer muito pra estar ali. Mas todo o processo foi muito bom, assim, eu gostei demais. Você fez o índice, né? A federação, as pessoas te olham diferente. Eu tive a oportunidade de ir competir e treinar na Europa. Fiquei quase 3 meses fora de casa, me preparando para ir para a Olimpíada. Meu treinador não esteve comigo lá, porque tem um número limite de técnicos e o meu não foi convocado. Então, a gente fica representado por outro treinador, então é um outro desafio também você tá sem a sua equipe de apoio do dia a dia, né? Sem seu fisioterapeuta, sem sua psicóloga. A gente comunica, mas ali no momento é diferente, né? A Vila Olímpica são apartamentos, então eu tava com mais 5 pessoas, né? Tinham vários quartos, cada um com 2. Então, muitas vezes você fica com quem você não tá acostumado, com quem você não conhece. Então, são vários fatores que a gente tem que saber lidar, que é normal, assim, todo mundo passa por isso, né? Não é uma questão minha, todos passam. Quem sabe passar melhor por isso tem um resultado melhor. A gente se prepara por anos para aquilo. Então, não é que seja uma coisa ruim. É só um fato que a gente tem que saber como lidar com ele. E a minha performance na Olimpíada, eu particularmente não gostei, não nadei muito bem. Mas é aquela questão, ainda não estava preparado para aquele momento da forma que eu deveria estar preparado.
O nada eu tinha, né? Eu fiz o tempo, mas lidar com essas situações é muito diferente do dia a dia de uma competição aqui no Brasil. Foi minha primeira seleção absoluta. Como falei, a rivalidade ali entre os próprios atletas da seleção que nadam a mesma prova é diferente, você muitas vezes não treina com as pessoas que estão lá. Hoje em dia eu vou muito mais tranquilo para as competições. Depois já fui para Mundial, depois já fui para Pan-Americano e tal. Então hoje eu já entro de uma forma muito mais diferente, muito mais tranquilo. Você tinha qual idade quando você foi? Eu tinha 22. A maturidade da idade também, as provas, elas vão dar o resultado futuro. Na verdade, então, essa foi só um esquenta. Então. Essa foi só um esquenta para você conhecer, se ambientalizar. Exatamente. Ver esse local, exatamente o local olímpico, como ver pra mas poder assim, trabalhar. cara, é incrível. É a realização de um sonho, né? A estrutura que é o evento é uma coisa fora do comum. Voltou um outro Matheus? Tipo assim, Claro. Existe o Matheus antes do atleta olímpico, antes das Olimpíadas, e agora o Matheus com uma outra cabeça? Eu acho que não só da Olimpíada, né? De todas as experiências que eu tive. Porque a Olimpíada em si é uma competição que é igual a outras competições de natação, a nível mundial. Então, eu já estava me preparando para a competição. Aí o evento me fez abrir outros olhos. Então, eu acho que foi o pós-Olimpíada que me transformou em outro Matheus, né? Eu ver o que eu errei, observar tudo o que aconteceu e tirar a aprendizagem daquilo. Como contornar essa situação, o que fazer diante disso que aconteceu. Se meu óculos estourar, o que eu vou... Não estourou, mas se meu óculos estourar, o que vai acontecer? Eu vou ficar nervoso? Não, vou ficar tranquilo, vou caçar outro óculos. Eu perdi o ônibus para ir para competição, que funciona... A gente fica na vila e tem ônibus rodando de 20 em 20 minutos para a piscina. Perdi o ônibus e meu horário era 2 horas antes, eu ia chegar... Vou chegar 40 minutos, vou chegar 20 minutos depois? Vou. Vai mudar muito minha vida? Não vai. Então, beleza, não vou me preocupar com isso. Então, situações assim do dia a dia da competição que a gente aprende a lidar e trabalhar para que isso não interfira no resultado. Teve alguma dessas competições que você mais gostou? Que teve, poxa, essa foi legal? Alguma competição dessas grandes, tanto mundiais? Sim. Eu fui em uma que chama Universiade, acho que até mudou o nome agora. É um mundial universitário. Foi na China. E é o mesmo esquema de Olimpíada, com vila, com todos os esportes. E foi mais legal do que a Olimpíada. É um pouco menos de pressão, a estrutura estava até maior. O país foi incrível. Então, essa competição foi uma das que eu mais curti. Consegui conhecer um pouco do país, consegui dar uma passeada que eu tive alguns dias pós-competição, mais tranquilos. Então, deu para passear, que nem sempre dá. E eu gosto muito também de competir as Copas do Mundo, que é um circuito mundial, não é tão forte, não é um mundial de natação, de esportes aquáticos. É uma outra competição com um bom nível, que ela roda por vários países durante o ano. Enfim, tem premiações em dinheiro, que é difícil na natação, ter competições com premiação de dinheiro, então ajuda os atletas também, né? E é uma competição com peso menor, que o evento é muito bem montado, mas não tem aquela pressão, né? Os atletas estão num clima mais amistoso. Então é muito gostoso de competir, eu gosto muito. Inclusive eu tô com um projeto, tô tentando me organizar para competir aí mais pro final do ano, 2 etapas nos Estados Unidos, antes do campeonato principal que eu vou ter aqui no Brasil. Essa vai ser por minha conta, não vai ter clube, não vai ter federação, então vou levar por minha conta, né? Tentar achar alguns parceiros aqui que consigam me apoiar nessa jornada, nessa minha preparação. Mas a organização dessa vez vai ser totalmente minha. Bacana. E você fez até uma pergunta para tirar uma dúvida minha. Aqui em Itatiaia, aqui na região, no Brasil, assim, quando tem esses eventos, a gente não sabe muito quando que é, o que é. A nível nacional, existe uma grande competição de natação, tipo um campeonato central todo ano? Como é que é isso? A nível nacional e depois a nível internacional você falou que já tem uma Copa. A gente tem... Todo ano tem um mundial, seja de piscina de 50 ou de 25, eles intercalam de ano em ano. A cada 4 anos tem a Olimpíada, cada 4 anos tem o PAN, que precede o ano da Olimpíada. Dentro do circuito tem os sul-americanos também. Dentro do circuito nacional a gente tem as principais competições que a gente chama de absoluto. Elas não têm idade. Todo mundo compete de igual, de 14, 30, 22. Eles são o Campeonato Maria Lenk, Troféu Brasil, que normalmente é abril, maio. E é a seletiva para os mundiais, né, todo ano. E tem o José Finkel, que é outro campeonato absoluto no final do ano.
que se tiver alguma outra competição relevante mais pro final do ano, ou que seja em janeiro, fevereiro, eles usam essa competição de seletiva. E tem os campeonatos brasileiros de categoria, que é, enfim, infantil, juvenil, júnior, sênior, que é por idade, né? Dividido. Que tem uma carga um pouco menor, principalmente para mim, pra galera mais adulta, né? Mas para as categorias de base são competições mais importantes. E aí depois aquelas que eu comentei, que tem o Sudeste, os campeonatos estaduais, dependendo do nível do atleta. E a partir de agora, você já deu aí um spoiler do seu futuro, né? Hoje, Matheus, você está em São Paulo, tá trabalhando, qual é os próximos projetos? Agora não, você está de descanso, está de férias, mas quais são os próximos projetos? Como que tá o Matheus de hoje para frente, né? Você já falou aí que tá com essa caminhada aí para os Estados Unidos, essa rodada de treino, a próxima Olimpíada é quando? 28, LA, Los Angeles. 2000, então tem 26, 27, 28, tem 3 anos. Bastante tempo, dá pra poder se organizar. É muito, mas é pouco. É muito, mas é pouco, mas enfim, pra um atleta é pouco. Mas, enfim, como que você tá se organizando aí daqui pra frente? Então, o meu objetivo principal hoje, próximo, é a Olimpíada de Los Angeles, tá lá de novo, tentar fazer uma final, tentar fazer uma medalha. Tem uma grande construção pra ser feita pra isso, mas que já foi para mim e para minha primeira, então não é nada absurdo eu sonhar com isso hoje. A médio e curto prazo hoje é o José Finkel, esse campeonato no final do ano. Teve uma classificatória agora no início do ano para o Mundial em Singapura, mas eu não me classifiquei, que faz parte na carreira de um atleta. A gente treina, se dedica, tá treinando bem, mas a competição pode ser que não aconteça, ou pode ser que o cara tá melhor que você, né? Então, eu tive essa folga agora, depois dessa competição que eu tive, para poder me reajustar e entrar na periodização de novo e conseguir nadar bem nesse campeonato, né? Antes disso é a Copa do Mundo como preparação para o José Finkel, campeonato, e antes eu voltar a treinar, né? A partir do dia 23 eu volto para São Bernardo para treinar a minha rotina normal no SESI. Vou participar de algumas competições ali dentro do circuito de São Paulo como preparação. E tudo dando certo aí, os Estados Unidos e o Finkel. E aí Como que é essa depois tem um semana? brasileiro no final do ano de categoria que eu comentei, só que já é um peso um pouco menor. O foco principal realmente no campeonato absoluto. Como que é essa semana comum? Você falou voltar para São Paulo, treinar. Fala pra gente como que é a sua rotina comum. Eu Legal. acordo a segunda-feira, vou caminhar, enfim, fala aí. É uma Como pergunta isso? que muita gente faz, né, para os atletas que não tem muita noção da rotina, né? Isso varia muito de esporte para esporte, de atleta para atleta, de clube para clube. A minha rotina hoje, eu treino de segunda a sábado, todos os dias de manhã. Eu tenho preparação física, eu faço 3 vezes na semana. E eu organizo, dependendo da periodização, eu treino de manhã e malho de tarde, ou então eu treino de manhã e faço preparação física de manhã mesmo, após o treino. Eu tenho o que a gente chama de dobras, né? O segundo treino do dia, que a gente volta à tarde para treinar. Isso pode ser 2, 3, até 4 vezes na semana. Depende da periodização que a gente escolhe ali para fazer. Por exemplo, eu treino às 8h30 da manhã, às 10h30, 11 horas eu faço a preparação física, vou para casa, durmo, de tarde volto, às vezes faz mais um treino. Alguns dias da semana eu me programo para fazer preventivo, então 2 vezes na semana eu vou fazer fisioterapia. A gente passa na nutricionista esporadicamente ali, que é do clube também. A psicologia, pelo menos uma vez na semana a gente marca também. Enfim, outras atividades que envolvem o esporte, mas no geral é o dia todo ali envolto em treino. Treino. Come, levanta, come, treina. Come, dorme de tarde, treina de novo, janta, dorme. Aí tem 1 ou 2 dias na semana de tarde que a gente tira para poder ou dar realmente uma relaxada um pouco maior para poder aguentar a semana, ou então para resolver alguma coisa da vida, né? A natação tem algum nado desse que você mais gosta? O borboleta é o nado que eu mais gosto. Eu tenho mais facilidade. Eu gosto também de nadar crawl, gosto de nadar costas, mas o peito eu não me dou muito bem com ele, não. É fácil não de gosto. ensinar, Matheus? Eu acho que, sim. Humildemente falando, eu acho que eu tenho uma certa facilidade, né? De ensinar. Eu gosto de conversar com os atletas mais novos, gosto de passar técnica. Eu gosto muito dessa parte
do estudo do nado ali, da técnica, né, da eficiência do nado. Eu gosto de prestar atenção, estudar sobre. E eu gosto de passar, assim, explicar para os nadadores mais jovens. É uma questão que eu carrego desde de novo aqui, de olhar os outros nadando, ver como que a técnica deles é diferente da minha, se é melhor, se é pior. Inclusive até tô com projetos aí de vida de no futuro montar talvez uma clínica, alguma assessoria ou virar treinador. Tem algumas coisas em vista aí, né, para futuro, né? Por enquanto ainda não, né? Talvez começar a desenhar, mas pós-natação de seguir a carreira. Um atleta de natação completo ao longo de sua vida, ele começa jovem como você e vai até qual é a média de idade? Hoje em dia, o esporte ele tá muito mais longevo. Muitos atletas ainda param novos, 20 e poucos anos, mas depende muito hoje em dia do objetivo do atleta, porque se a gente souber trabalhar rede social, se a gente tiver um bom resultado, se a gente tiver um bom agenciamento, a gente consegue se sustentar no esporte mais tempo, que não existia isso antigamente, né? As pessoas não ganhavam dinheiro com o esporte, então elas paravam muito cedo, felizmente. E aí, por esse motivo, a gente consegue continuar mais. Só que às vezes o atleta cansou. O objetivo dele era nadar até certo ponto e seguir outra carreira. O objetivo dele era participar de uma Olimpíada. O objetivo dele era estar nos Estados Unidos. E pra ele isso aqui tá bom? Beleza, ele vai parar. Ou então, não, tô treinando, mas o corpo já não tá aguentando mais. Eu me lesiono demais, tô cansado, a cabeça tá cansada. E aí, quero partir pra outra. Também acontece isso. Então tem muita gente que para com seus 20 e pouco, 30 e pouco. Houve um caso recente de um atleta brasileiro, o Nicolas Santos, que nadou até os 42, bateu o recorde mundial. Legal. E parou. Então ele estendeu bastante a carreira. Então é muito individual. Eu me vejo ainda há bastante tempo no esporte, eu gosto de nadar. Meus objetivos a serem alcançados ainda são maiores. Me cuido bastante, né? Meu corpo, da alimentação. Então, creio eu que ainda tenho bastante piscina aí pra Então, vamos fazer um combinado e já deixar como energia positiva. Na próxima Olimpíada, você faz uma entrevista com a gente? Claro, claro. Então, já vamos deixar anotado. Na próxima Olimpíada, o Matheus, você vai responder minha mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Sim, agora o contato tá mais fácil. Já sei o contato da mãe, do pai. Vou mandar mensagem pra gente agendar. Matheus, temos umas fotos aqui que você mandou pra gente. Eu achei essa aqui uma foto muito bacana, boa de capa, né? Uma foto boa pra ter. A gente essa foto é recente, do campeonato que eu nadei 1 mês e meio atrás. Bacana, bacana. A respiração... gente, deve engolir muita água, né? Não, pior que não. É possível. Entra água na boca, mas a gente sabe a hora de respirar, a hora que respira e que não entra água, a hora de soltar o ar. Então, você vê, a técnica do borboleta é aquilo ali, o queixo bem baixinho. Se você subir demais, gera mais resistência, né? Pra quem não tá assistindo, pra quem não tá vendo o vídeo, né, na rádio, o nado borboleta é um nado que você precisa recuperar a abraçada por fora, os dois braços simultâneos. Então, você precisa levantar o tronco da água. Então, quanto mais você levantar, mais resistência gera. Então, você tem que estar com o queixo bem próximo da água. A dúvida do Lucas foi se não entra água na boca. Com a técnica certa, né, e com a própria velocidade, a gente consegue evitar isso. E se entrar água na boca, beleza, a gente cospe a água fora. Às vezes acontece de entrar uma gotinha e dar uma engasgada, mas a gente fica a cabeça na água, deixa o corpo se reajustar ali e continua. Acontece. Bacana. E aquele é o óculos que dá pra enxergar? Esse óculos que eu uso, a gente chama de sué. Aquele é um pouco fumê, né? Mas quem tá ali dá pra ver tranquilo. Eu uso óculos também transparente, que até dá pra ver um pouco melhor. Esse óculos a gente chama de sueco, ele é todo de acrílico. Tanto na frente como dos lados. Então, lateralmente, eu consigo olhar por ele. Não é uma visão nítida, mas eu consigo ver. Alguns óculos, que são mais modernos e mais caros, enfim, eles são mais fechados, eles não tem essa parte lateral, então não dá pra ver. Eu não gosto. Eu não gosto de nadar tão fechado e me incomoda também. O óculos são mais baixos, pegando os cílios, eu prefiro isso daí. Simples, baratinho, dura bastante, pra mim tá ótimo. Antes da prova você fica tenso? Aquela coisa do atleta com cara de mal? Tipo assim, que eu tô nervoso, sim. Focado. Você vê isso muito nas provas de natação, que os caras sobem naquele altinho ali, fica assim, bate, olha pra lá, né? Aquela coisa toda. É muito individual também a preparação antes da prova.
Eu gosto muito de escutar música, eu gosto de ficar tranquilo. A intimidação, né, acontece tanto com cara fechada como com uma cara tranquila. O nervosismo todo mundo sente, seja o cara que tá com cara de mal ou o cara que não tá com cara de mal. Porque quem tá ali, naquele ponto, ele se importa com o resultado dele. Então, o nervosismo, aquele frio na barriga vai acontecer. A diferença de quem vai nadar melhor é quem consegue transformar isso em energia, quem consegue segurar, né, o nervosismo e usar aquilo como energia, separar os dois. E aí, a minha característica é ficar muito tranquilo. Eu gosto de pôr meu fone, ficar tranquilo, não ficar conversando. Eu dou umas batidas também, mas é como uma ativação, assim, que às vezes dá uma moleza ficar ali, você fica sentado pra guardar energia e dá uma moleza, dá um soninho, então você dá uns tapas, dá uns pulos pra poder entrar em estado de alerta, né, Sim. Acordar. Tem gente que gosta de ficar pulando, vai para um lado para o outro, que conversa e fica soltando ar forte, mas a touca muito individual. Ajuda mesmo? Ou é obrigatório? É obrigatório, né? Não. A touca não é obrigatória. A questão é que, assim, o cabelo gera atrito. A gente raspa para nadar, né? Então, para você não ter que raspar a cabeça, a gente usa a touca e outra ela ajuda a segurar o óculos. Inclusive, eu uso 2 toucas. Tem uma por baixo, eu boto o óculos, depois eu boto outra por cima. Então evita dele escorregar, de entrar água. Temos essa outra foto aqui. Essa aí foi no campeonato Odessur. É um campeonato sul-americano, mas um estilo de Olimpíada também, com todos os esportes. Foi campeão do sem borboleta aí nessa foto. Esse óculos já é diferente, esse já parece... É o mesmo estilo, porém ele é mais claro e a borrachinha é vermelha, mas é o mesmo óculos. Essa aí também foi na seletiva olímpica. Ah, o óculos aqui é todo transparente. É o mesmo óculos, só muda a cor. Ah, a mesma foto... É uma outra competição. Agora mas, a touca é diferente. É que de um ano pro outro a gente mudou a cor da touca. Que a gente organizou... Essa aí também foi na seletiva. Que tem essas fotos que são mais legais, assim, da seletiva, né? Que... Falei, todos os olhos voltam pra você, né? Então, saíram várias fotos legais desse dia, né? Dos nados. Mas também as fotos de natação são muito parecidas, né? Nadando borboleta. Então, eu selecionei umas legais aqui pra mostrar pra vocês. Isso aí um dia foi lá no SESI fazer uma sessão de foto, uma marca que me apoia, nadadeira. Aproveitar e mandar um abraço pro SESI, acabou o SESI, parceiraço, inclusive. Hoje, profissionalmente, Matheus tá no SESI. Sim, eu sou do SESI São Paulo, nasci criado no SESI Rio, mas hoje do SESI São Paulo, né? É uma instituição que me abraçou, que me deu todo o suporte para chegar aonde eu tô, né, os meus resultados. Muito agradecer a toda a comissão, a toda a instituição, né, os treinadores do dia a dia, né, a comissão técnica e aos dirigentes. Agradeço também muito a Capaloa, uma marca de nadadeira, aquele pé de pato que a gente usa, que me apoia também desde a época da seletiva. Eu sempre usei a minha vida inteira. E aí eles me acharam ali, né, a gente teve contato com os caras. E hoje eu sou representante da marca. Gosto muito, é um equipamento muito necessário assim, no desenvolvimento do atleta. A Fabiola Molina é uma marca de... A Fabiola, inclusive, é uma ex-nadadora muito grande, tem bons resultados do Brasil. E ela fez uma marca de produtos da natação, de sunga, maiô, enfim, ela também me apoia. Onboard, uma assessoria esportiva que eu tenho, que também está desde o início comigo, me dando apoio. E é isso, cara. Agradecer meus pais, meus colegas de treino. Registrar a presença do papai aqui. Né? Meu pai veio. Minha mãe queria muito ter vindo, mas está trabalhando agora. Mas ela fez a articulação toda. Exatamente. Agradecer então, também pela atenção. Pais, família, amigos. Inclusive aqui de Resende, né? Que cresceram comigo. Meu treinador aqui de Resende, Marcelo. Hoje eu agradeço também ao Fernando Vanzella, que é o meu treinador atual. Vanzella treinou Etienne Medeiros, campeão e recordista mundial 50 costas. Treinou o Thiago Pereira, maior medalhista da história do Pan-Americano. Treinou diversos outros atletas que foram olímpicos também. Então, estou muito bem assessorado assim, de equipe técnica hoje dentro do SESI. E quem quiser também acompanhar mais aí da minha vida, né, ver mais fotos, ver mais vídeos, pode procurar no Instagram Matheus Gonche, Matheus TH. Gonche é Gonche. Diferente sobrenome, né? Facebook, Instagram, tem meu site também. A gente consegue achar alguns vídeos de prova minha no YouTube. E é isso.
É isso que o Matheus ele já tá finalizando. Daqui a pouco ele entrevista, termina o podcast. Nem tive a oportunidade de falar. Matheus, estamos indo para o momento final. Gostaria de agradecer a sua participação. Mas é isso, Matheus. Estamos indo para o momento final. Gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui no Estúdio 87, na Rádio Itatiaia FM. Os moradores de Itatiaia, da região de Resende, a gente sempre fala que aqui é uma grande região. Sim, sim. Todo o nosso fluminense sempre fica feliz de ter atletas e saber que existe potencial aqui, desde os nossos jovens aos adultos, aquelas pessoas que são encontradas, que têm oportunidades ou que são guerreiras, que lutam, que trabalham. Muitas das vezes tem que ter uma atividade separada, uma vida profissional, para paralelo investir no esporte. É difícil. A gente sabe que existe Bolsa Atleta, que existe investimentos, mas que ainda precisa ter mais investimento. O esporte é caro. O esporte é caro, precisa ter mais. Então, autoridades, patrocínio, empresas, com a mesma responsabilidade do SESI, com outras empresas que possam incentivar. Isso é muito bem-vindo. O esporte hoje é um produto. Quem conseguir usar o esporte como meio de comunicação, de informação, consegue desenvolver muito legal. E aí, principalmente a parte privada consegue entrar junto no projeto e incentivar o esporte. Acho que ainda mais do que a parte governamental. Matheus fala bem, tem uma pegada psicológica nas falas. Eu acho que vai dar bons cortes esse podcast aqui, vai dar para separar legal. Algumas tirinhas legal. Matheus, agora sim, suas considerações finais. Pode ficar à vontade para mandar os abraços, reforçar os alôs, deixar seu Instagram. Fique à vontade, lembrando que essa é a sua câmera e é isso aí. Galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do papo, que conheceram um pouco mais da natação, que acompanhem mais o esporte, não fiquem só na Olimpíada. Os campeonatos brasileiros também são passados Posso falar um dia passado? No canal da Sport TV, uma vez por ano, mas pela internet. Tem um canal que chama Swim Channel, que também passa todos os campeonatos brasileiros de categoria, os absolutos. Então dá para acompanhar. Temos muitos atletas de calibre no Brasil, né? Inclusive medalhistas mundiais ano passado. Então acompanhem, incentivem, acompanhem os atletas nas redes sociais, que hoje isso é muito importante, né, para a vida do atleta. Uma outra agradecimento que eu esqueci também, a Marinha do Brasil. Eu sou atleta das Forças Armadas hoje, sou 3º sargento da Marinha, programa que as Forças Armadas desenvolvem com atletas, que a gente representa as Forças Armadas e a gente vai competir por eles. Então ajuda bastante também os atletas no Brasil. E é isso, gente, muito obrigado aos atletas iniciantes e amadores e profissionais. Se dediquem muito, confiem nos seus técnicos, confiem nos seus objetivos, no potencial de vocês. Então, é isso, gente. Boa noite a todos, um abraço. Eu falei das Olimpíadas, ela tá longe, então antes você pode, se precisar da gente, precisar que a gente divulgue alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, tá bom, Matheus? Amigo ouvinte, amigo telespectador, você que acompanhou a gente vai ficando por aqui. A todos, então, um grande abraço. Até a próxima. Lembrando que esse episódio vai estar disponível na nossa página no YouTube. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.